dos trunfos da Reforma, um dos legados da Reforma, foi justamente nos trazer a atenção, nos trazer de volta a importância de se ler, de se ouvir a pregação da palavra de Deus. E mais especificamente, todos nós podemos dizer que temos um livro da Bíblia que é o que nós mais apreciamos, que nós mais gostamos. Podemos dizer que 2 livros que são caros, para os pentecostais é o livro dos Salmos, também Gênesis, mas principalmente o livro dos Salmos, e no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O pentecostalismo, ele recuperou esse livro que estava um pouco esquecido, até mesmo pelos reformadores. Calvino, por exemplo, escreveu um comentário sobre Atos dos Apóstolos, mas não completou, deixou pela metade. Então, os pentecostais recuperaram esse carinho, esse amor pelo livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Salmos sempre foi um livro querido. Em nenhuma época da igreja, o livro de Salmos deixou de ser apreciado. Agora, as cartas de Paulo foram aquelas que foram recuperadas primeiramente pela Reforma, pelos reformadores. Lá na Idade Média, até mesmo o Evangelho de João, que é um evangelho também querido por nós, era um evangelho que as pessoas tinham medo na Idade Média. E as cartas de Paulo, elas ficavam quase que abandonadas. Então foi a Reforma Protestante que trouxe de volta o valor e a apreciação pelas cartas de Paulo. Qual a importância das cartas de Paulo? Quando nós observamos a ordem na qual os livros do Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, a ordem em que eles foram escritos, não foram os evangelhos os primeiros a serem escritos. Os primeiros escritos foram justamente as cartas de Paulo. Se não no volume, mas quase que na quantidade, praticamente metade do Novo Testamento é da lavra de Paulo. E nós ainda temos a carta aos Hebreus, que hoje a maioria dos estudiosos já sabe que qualquer um pode ter escrito menos Paulo, mas provavelmente, porque no âmbito da teologia a gente tem que falar sempre o provavelmente quem escreveu Hebreus era um discípulo de Paulo. E dentro dos evangelhos, junto com o Atos dos Apóstolos, são creditados a Lucas, que era um discípulo de Paulo. Então por aí nós vemos a importância, como ele foi um homem usado por Deus. E dentro das cartas de Paulo, nós temos 2 que se sobressaem. Não podemos dizer, essa carta é mais importante, então significa que as outras não sejam. Não, mas existem cartas que elas sobressaem. E dentre as cartas de Paulo, 2 que sobressaem e que têm uma temática muito similar: a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. No caso específico de Lutero, muitos pensam que a carta preferida dele era Romanos. Ele começou a fazer muitas meditações em Romanos. E a experiência que ele dá é que o chamado despertar evangélico, quando ele foi despertado para o evangelho, seria a partir de um versículo de Romanos. Só que hoje se sabe que é o versículo que é repetido em Gálatas. Então a carta de Gálatas é que foi a mais importante. Tanto é que ele escreveu um extenso comentário. E ele tinha um carinho tão grande pela carta aos Gálatas, que ele dava o nome da carta de sua esposa, a minha Caterina Vambora, de tanto que ele apreciava a carta aos Gálatas. Mas qual é a mensagem de Gálatas que impactou tanto Lutero, depois Calvino, como vamos ver no próximo sábado, e tantos outros reformadores, e que acompanhou a história da igreja? É uma doutrina
que é considerada essencial e que, infelizmente, hoje ela está sendo esquecida, está sendo relegada a segundo plano, em algumas situações até mesmo desprezada. Que doutrina é essa? A justificação pela fé e não pelas obras. Que nós possamos compreender essa liberdade com que Cristo nos comprou. Nós somos livres, mas a nossa liberdade não pode ser usada para dar ocasião à carne. Nós precisamos adorar a Deus, mas repito, não porque nós somos obrigados, mas porque nós somos gratos. Um culto de gratidão, ações de graça. Nós temos o hábito de, quando nós ganhamos uma bênção, nós temos um culto de ação de graças. É algo bom, mas na verdade, toda a minha vida deve ser um culto de ação de graças. Se eu levanto, eu já agradeço a Deus, porque quantos não conseguiram levantar? Então, na verdade, eu não preciso de algo específico para agradecer a Deus, mas todo momento, a todo instante, eu devo agradecer a Deus. E nenhum outro há salvação. E foi isso que o apóstolo Paulo nos disse. E foi essa mensagem que foi resgatada pela reforma e que às vezes estamos deixando de lado, a doutrina da justificação pela fé. Não somos salvos por obra alguma. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé. A fé salvífica, aquela fé em que nós dizemos: Senhor, Tu és o meu Salvador, eu me entrego a Ti, e agora eu produzo os frutos do Espírito. E é na sequência do capítulo 5 é o que vai ser dito. Nós, uma vez salvos, vamos produzir fruto do Espírito. Paulo evita falar de obra da lei, não é mais obra da lei, é fruto do Espírito. Tudo aquilo que já estava prescrito no Antigo Testamento deixou de ser uma lei, obra da lei. Mas a mesma coisa agora é fruto do Espírito. O Espírito Santo coloca no teu coração: não vou matar, porque agora eu entendo por que eu não posso matar. Não vou roubar, porque agora eu entendo por que eu não posso roubar. Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito mais importante do que dizer o que eu devo e o que não devo fazer. Essa é a grande mensagem de Gálatas.